Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Então, João é o discípulo amado. Discípulo de Jesus. Jesus teve quantos discípulos? 12. 12 discípulos que andavam com ele, né? E desses 12 discípulos, tem 3 discípulos que eram os mais próximos de Jesus. Os 12 eram discípulos, seguiam o mestre, mas 3 eram mais próximos, tanto que eles participaram não por serem preferidos, mas por estarem mais perto, mais próximo de muitas coisas que os outros não participaram. Quem? Pedro, Tiago e João. Diga amém? O Pedro, o Tiago e o João, os 3. E desses 3, tinha um que era mais íntimo ainda, que ele teve a honra de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Quem era esse? João. Tanto que é nítido nos evangelhos, quem já leu Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, e se não leu, precisa ler. Tanto que toda vez que uma pessoa pede indicação, para que se possa até mesmo ler a Bíblia, a gente sempre indica que comece lendo a sua Bíblia por Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga amém? E aí depois você pode lendo os Salmos também, mas é importante que você comece por Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é nítido, que o Evangelho de João, ele te dá mais detalhes, detalhes que nos outros você não lê, você não encontra. Por quê? Porque ele era um discípulo mais íntimo, tinha mais ainda ali, comunhão, proximidade com Jesus. Então isso é importante. Deus vai revelar aos seus, até mesmo ali íntimos, coisas que ele não revela a uma pessoa que fica longe, que fica distante. Esteja sempre perto de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja? Vamos lá, João capítulo 6, versículo 1 diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia. Por quê? Porque via os sinais que ele operava o quê? Sobre os enfermos. Então a Bíblia diz que Jesus aqui tinha uma grande multidão que o seguia. Por quê? Porque eles viam os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. Jesus nunca, despediu ninguém vazio. Aí vamos lá, versículo 2 fala: E grande multidão o seguia. Por quê? Porque ele via os sinais que ele operava o quê? Sobre os enfermos. Glória a Deus. Então os sinais que se operava sobre os enfermos era o motivo daquela multidão seguir Jesus, daquela multidão seguir o mestre. Diga amém? E aí diz mais: E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Então preste atenção aqui, em nome de Jesus.
que acontece aqui? Quando Jesus chegou a esse lugar, ele sobe a um monte com seus discípulos. Quem fica embaixo ali? Até mesmo a multidão. Então você percebe que Jesus, sabendo que aquela multidão já vinha acompanhando ele, né, vinha atrás dele, eles tinham uma necessidade. Qual necessidade? Eles estavam com fome. Eles precisavam se alimentar. Aí Jesus se preocupou aqui com o quê? Se preocupou, até mesmo aqui, com a necessidade daquela multidão. Aí a Bíblia diz, vou ler de novo o versículo 5, que então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Aonde? E aí no próximo versículo vai dizer que Jesus já sabia, né, o que ia fazer. Cadê o verso 6 para mim? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia o quê? De fazer. Amém, igreja? Jesus, ele disse isso para o Filipe só para prová-lo, só para experimentá-lo, porque Jesus já tinha a saída, Jesus já tinha a resposta, Jesus já tinha a solução. Você pode ter uma necessidade aqui nessa manhã, um problema, você não está enxergando saída nele, você não está enxergando solução nele, mas Jesus já tem a saída, Jesus já tem a solução, Jesus já tem a resposta para esse problema. Quem consegue entender o que eu estou falando? Eu sem sair dessa mensagem, mas eu me recordo até da Agar, né, na segunda vez que ela, ali já no capítulo 21, quando ela sai da casa de Abraão, e daquela vez ali era definitiva, era algo por Deus mesmo, e ali ela sai com um odrezinho, né, de água, com os pães, e ela vai para o deserto. Só que a água acaba, pão também, né? E na hora que ela se vê sozinha, com um menino, né, um adolescente, no meio do deserto, o que ela ia fazer da vida? A água tinha acabado, né? O pão também, ali não era para sempre. E o que ela ia fazer? O que ela pensou humanamente? Eu vou morrer, ele vai morrer. Que isso, pastora? Sim. Tanto que ela põe o menino sentado debaixo de um pé de árvore e ela se afasta. E ela diz bem assim, que eu não o veja o quê? Olha lá, ó, lê lá, ó, tá lá, ó, apareceu ali, ó, que eu não o veja o quê? Morreu o menino. Ela tinha alguma esperança que as coisas pudessem melhorar para a vida dela ou para a vida do menino? Nenhuma. Nenhuma. Ela tinha fé? De jeito nenhum. Ela estava tão desacreditada que ela achava o quê? Que o pior iria o quê? Acontecer. Parece muito o caso daquela viúva também numa época de fome. Que ela não via saída, ela não via solução. E às vezes nós nos deparamos com problemas assim também. Que a gente não enxerga o quê? Saída. Que a gente não enxerga o quê? Solução. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou resolver isso. Eu não sei como que vai, né, até mesmo, como se diz, acabar isso. Só que a Bíblia diz, aí no capítulo 21 de Gênesis, que Deus, Ele abriu os olhos de Agar. Amém, igreja? Abriu, pastora? Sim. Ele abriu os olhos de Agar. E ela conseguiu enxergar que ali, naquele deserto, onde ela estava pensando que ela ia morrer com o menino, achou que o menino ia morrer, e ela também, tinha uma fonte de água. Ou seja, a resposta estava mais perto dela do que ela pudesse imaginar.
Deus já tinha saída. A Bíblia não diz que Deus colocou uma fonte de água ali no deserto, não. A Bíblia diz que Deus abriu o quê? Olha lá, e abriu Deus o quê? Os olhos de Agar. Quem está entendendo, diga amém. Tem uma diferença grande de Deus colocar, ou Deus abrir uma fonte no meio do deserto, e há uma diferença de Deus abrir os olhos de Agar. Quem consegue entender? A fonte já estava lá, o poço já estava lá, era ela que não estava o quê? Enxergando. Você vê como o problema tem a capacidade de cegar a pessoa? Mas a solução está ali do lado, ela não está vendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E Deus abriu os olhos dela, e ela viu que tinha um poço de água. Meu Deus, tudo que eu precisava. E ela correu lá e encheu o odre dela, o quê? De água, e deu de beber para o seu filho, para o Ismael, para o moço, para o adolescente. Então diga assim com muita fé nessa manhã, diga: Deus, abre os meus olhos também. Amém? A gente precisa enxergar, a gente precisa ver. Porque, voltando para a mensagem de João capítulo 6, Jesus já sabia o que fazer. Jesus já sabia qual que ia ser a direção ali naquele lugar. Então a gente tem que ir àquele que sabe tudo, aquele que é onisciente. E você tem que orar mesmo: Deus, eu estou igual a Agar, eu não estou enxergando, mas abre os meus olhos para que eu possa ver. E como essa palavra diz que o Senhor já sabia o que ia fazer, versículo 6, nesse meu problema, nessa situação que eu estou enfrentando, o Senhor também já tem a resposta, o Senhor também já tem a saída. Então, Senhor, me direciona, me mostra o caminho. Salmo 32, 8 diz: instruir-te-ei. Olha que bonita essa palavra. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves o quê? Seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus vai nos ensinar. Deus vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Mas você tem que pedir a Ele. Quem pede, recebe. Não vai enfiando os pés pelas mãos, fazendo o que você acha que tem que ser feito. Não é assim. E às vezes surge um problema, a pessoa: não, eu vou fazer desse jeito, nem pergunta para Deus, aí dá tudo errado, piora a situação. Não, Deus, eu quero fazer na tua direção. Diga amém, e vai dar certo. Quem crê, diga glória a Deus. Volta aí para a palavra, versículo 7, e aqui nós vamos ver hoje 3 tipos de fé. 3 tipos de fé, sim. Primeiro tipo de fé, com Filipe aqui. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão, ou 200 dinheiros de prata, na tradução linguagem de hoje fala assim, não lhes bastarão, para que cada um deles tome o quê? Um pouco. Na concepção de Filipe, não tinha jeito. E olha que ele era um discípulo, hein? E tem muito discípula, que está andando com o mestre, e que olha para a situação, olha para o problema da família, olha para o problema de saúde, olha para o problema financeiro, olha para o problema que está enfrentando e diz: não dá, não tem jeito, não vou conseguir. Na cabeça de Filipe, o tanto de dinheiro que eles tinham não era suficiente para comprar pão para todo mundo. Então, na cabeça de Filipe, não dá. Se fosse depender da fé de Filipe, todo mundo ia ficar. Vamos lá, igreja, quem está vivo aqui, diga amém.
Se fosse depender da fé de Filipe aqui nessa situação, Filipe era uma bênção. Mas nesse contexto, nesta situação, se fosse pela fé de Filipe, todo mundo ia ficar com fome. Ninguém ia comer nada naquele dia. Ia ficar todo mundo de barriga vazia. Ia ficar todo mundo com fome naquele lugar. Quem está me entendendo aqui? Que fé é essa, pastor? É a fé que não é suficiente. É a fé que não resolve. Ele era homem de Deus, ele era discípulo. Ele ouvia o mestre, ele andava com Jesus. Ele via Jesus curando os enfermos, operando ali os sinais. Mas na hora que ele foi experimentado, na hora que ele foi provado, na hora que ele foi posto à prova, ele disse: não dá, não tem jeito. É aquele tipo de pessoa que olha o que tem e o tamanho do problema. Se eu ficar olhando o que eu tenho, com o tamanho do problema, eu sempre vou achar que não vai dar. Tem gente que olha para o tantinho de dinheiro que tem e o tamanho das dívidas e fica dizendo: eu nunca vou conseguir pagar. E se continuar pensando desse jeito e confessando, não vai sair mesmo. Mas por quê? Porque está olhando o que tem e o tamanho do problema. Porque em vez de olhar o que você tem e o tamanho do problema, você não olha para o Deus que você tem. Deus é maior do que qualquer problema que a gente estiver enfrentando. Quem está me entendendo, diga amém. E Ele já tem a sua solução. Nós estamos naquele propósito de oração, às 22 horas. E ontem eu orava aqui nesse altar, em concordância com o pastor Jaime, os pastores estavam aqui também da capital orando. E nós vamos pelejando aí 30 dias. E a gente sabe que a oração move o coração de Deus. E a luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é espiritual. E no momento da oração eu falava com Deus, aquela oração de Josafá. Eu gosto muito da oração de Josafá. Quando ele começa orando: Deus, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu creio dessa forma também. E tem um trecho ali que é no 2 Crônicas 20, 12. Gosto muito dessa passagem. O irmão vai colocar aí. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Qual que era a luta de Josafá? 3 povos tinham se unido para destruí-lo, para derrotá-lo, para acabar com o reinado dele. E eles já estavam a caminho, era uma multidão inumerável, era 3 contra 1, era uma desvantagem que humanamente ele, olha, nem com o armamento que ele tinha, com tanto de gente que ele tinha, ele conseguiria enfrentar aquela multidão. Só que a Bíblia diz que ele fala assim: em nós não há força perante esta grande multidão que está vindo contra nós. Ele está sendo humilde em reconhecer: Deus, não temos, humanamente dizendo, força para ir contra eles. E ele chega um trecho da oração que ele fala: nós nem sabemos o que faremos. Já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim na vida? Eu não sei nem o que fazer mais com esse menino. Eu não sei mais o que fazer com essa menina. Eu não sei mais o que fazer nessa situação. Ele também se sentiu assim. Ele era o rei. Ele tinha autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz aqui é o que, como se diz, determina o que vai ser. Ô pastora, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E era o que eu orava: Deus, eu tiro os olhos da multidão e coloco os meus olhos em ti.
Porque como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, para os problemas. E ele diz, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então diga, meu socorro vem do Senhor. Você crê nisso ou não? Então voltando para Filipe, cuidado com essa fé que não resolve, que não é suficiente. Cuidado com esse tipo de fé. Mas ele era discípulo, ele tinha fé, mas não resolveu. Na hora que precisou ali, foi provado, não resolveu. Segundo tipo de fé. E um dos seus discípulos, chamado André, você sabia que foi o André que apresentou Jesus a Pedro? Quem sabia disso? O irmão lá vai me ajudar, né? O pastor Tiago ajuda e manda lá para ele. O pastor Tiago está mais afiado aí. O André que apresentou Jesus para Pedro. Foi ele que falou de Jesus para Pedro. Você lembra quem ganhou você para Jesus? Quem evangelizou você? A pastora foi um missionário na televisão, que bom. Diga amém? Então Deus usou a vida do missionário para te apresentar o mestre. Não, pastora, foi uma vizinha minha que me convidou um dia para ir na igreja. Quem falou de Jesus para você a primeira vez? Você lembra? Quem lembra aí? Olha lá, era André, irmão de Simão Pedro. Quem dá esse detalhe é João, curioso, né? Era o mais chegado. Um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe o quê? O que André falou para Pedro? Para Simão Pedro? Achamos o quê? O Messias, que traduzido é o quê? É o Cristo. Então quem apresentou Jesus para Simão foi André. Mal sabia ele, hein? Ia ser o grande apóstolo Pedro, do livro de Atos. A gente pode estar evangelizando um apóstolo. Que é isso, pastora? Você pode estar evangelizando um futuro missionário que vai sacudir a nação. Olha, grande é a nossa responsabilidade de falar de Cristo às pessoas. Quem entende aqui, diga amém. Ajuda-nos, Senhor. Volta aí. E um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, esse aqui é irmão duas vezes, né? Irmão de sangue, irmão na fé. Disse-lhe: Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso que? Para tantos. Ele apontou o milagre e não enxergou que era o milagre. Quem está vivo, diga amém. Ele olhou para o milagre, mas não enxergou o que era o milagre. Você pode estar olhando para o milagre, hein? Você pode estar vendo o milagre e não enxergou ainda que é o seu milagre. Lembra daquela viúva que os credores iam levar os filhos dela embora? Porque o marido dela, que era um dos filhos dos profetas, tinha morrido e tinha deixado uma dívida. E ela não tinha recursos financeiros para pagar a dívida. Quem lembra desse caso? E ela correu para o profeta, lembra ou não? Eliseu. Quem lembra disso? Ela fez certo, ela foi clamar ao profeta. Aí o profeta fez uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E o que ela respondeu? Nada. Tenho nada. Aí ela lembrou: se não, peraí, profeta, lembrei aqui, tem uma botijinha de azeite lá dentro de casa.
Tudo bem, ele deixou dívidas, mas pelo menos deixou a unção, né? O azeite. Diga amém? Era filho dos profetas. Vai vendo. Aquela botijinha de azeite era o quê? Era o ponto de partida do quê? Do milagre. Ela lá chorando, desesperada, os credores vão levar meus filhos. Quer dizer, já perdi o marido, vou perder os filhos. Ainda bem que ela foi no lugar certo, procurar a pessoa certa, na hora certa. Você tem, nesses momentos decisivos, saber a quem você vai procurar. Tem gente que na hora, assim, do desespero, na hora decisiva, procura a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Ela não, ela foi buscar a pessoa certa, na hora certa ali. Amém, igreja? No lugar certo, na hora certa. E ele disse, então, pode pedir vasilhas emprestadas, não poucas. Você vai entrar, depois que tiver essas vasilhas, vai fechar a porta sobre você e os seus filhos. E você vai começar a deitar azeite sobre essas vasilhas. E o milagre aconteceu. De uma botijinha de azeite. Voltando para André. André estava olhando para o milagre. André estava olhando para o milagre. Era dali que partiria o milagre. Ele não conseguiu enxergar. Na concepção de André, o que ele pensou? Tem aqui um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Na cabeça de André, só um pouquinho de gente poderia comer aquilo, mas o restante ficaria com fome. Quem está vivo, diga amém. Que tipo de fé é essa? É a fé que resolve um pouquinho, que resolve uma parte, mas não resolve tudo. Quem está aqui vivo nesse culto, diga amém. Amém? Você está usando essa fé? Que fé? Que resolve um pouquinho, que resolve uma parte, mas não resolve tudo. Você acha que Deus quer dar só uma melhora para você? Minha dor melhorou. Você acha que Deus quer dar só uma melhora? Hein? Eu consegui pagar um pouquinho das minhas dívidas. Você acha que Deus quer que você pague só um pouquinho? Deus não é Deus que faz as coisas pela metade. Ele faz a obra completa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Esse negócio melhorou um pouquinho, amém. Melhorou um pouquinho, mas ainda não é tudo. E eu quero a bênção completa. Eu quero a bênção total. Eu já paguei um pouquinho, que bom, graças a Deus por isso. Seja grato. Então você luta até pagar tudo. Não, melhorou um pouquinho. Que bom, glória a Deus. Isso é sinal que Deus já está agindo, mas a bênção é completa. Você lembra quando o profeta, até preguei essa palavra para uma pessoa que eu visitei essa semana, o profeta Ezequiel, profetizando no vale dos ossos secos. Enquanto ele profetiza, aí tem aquela parte que só tinha ossos, mas ele começa a profetizar, houve o ruído, o rebuliço. E aí a Bíblia diz que cada osso se junta ao seu osso. E aí a Bíblia diz que a carne começa a crescer, aí os nervos também, e Deus estende a pele. Então aí só eram corpos espalhados naquele vale. E a Bíblia diz que não havia neles o quê? Espírito. Quer dizer, a obra havia começado, mas não estava acabada ainda. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E aí Deus vai falar para ele, então profeta, continua, profetiza ao Espírito, vem dos 4 ventos,
dos 4 cantos, olha lá. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, dize ao Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Porque ali a obra já tinha começado, mas não tinha acabado. É aquela pessoa que começa a orar para Deus libertar o seu parente, ele para de beber, mas ainda não aceitou Jesus. Essa obra está completa? Está completa? Vai ser completa quando ele se render a Cristo, quando ele se render a Jesus. Eu comecei a orar, melhorou. Não é melhora não. Deus não quer te dar melhora, Deus quer te dar a bênção completa. Cuidado com essa fé aqui. A fé de Filipe não resolveu, não foi suficiente. Todo mundo ia ficar com fome. A de André daria para resolver um pouquinho, mas o restante ia ficar com fome. Era gente naquele lugar. Vamos para a terceira fé. Qual, pastor? O terceiro tipo de fé é tremendo. Você vai aprender com Jesus. Diga amém. E Jesus disse: mandai assentar os homens. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. E havia muita grama, relva naquele lugar. Jesus é muito lindo, E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Por que Jesus é muito lindo? Porque o povo não sentou no chão seco assim, Tinha grama, tinha relva, almofadado ali para todo mundo sentar e ficar confortável. Jesus é muito lindo, Deus de detalhes. Diga amém. E Jesus tomou os pães. Era os pães daquele menininho? Sim. E o milagre só aconteceu porque alguém abriu a mão e deu, doou, entregou. Onde tem entrega, tem milagre. Diga amém. E eu não estou falando isso só na parte de dízimos e ofertas, não. Estou falando na nossa vida. O problema é que as pessoas não entregam o coração por completo, não entregam a vida por completo, e ainda querem que Deus faça um milagre. Uma vez ouvi um missionário falar: quando Deus tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Que isso, pastora? O problema é que a pessoa se entrega, mas tem ressalvas. Ela se entrega, mas tem algumas coisas aqui que ela não abre mão, ela não renuncia. Eu entrego meu coração para o Senhor, mas igual de Amazias. Lembra o coração do rei Amazias? Era um coração que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas não era inteiro. Por que não era inteiro? Porque ele viu os servos do seu pai, que era o rei, matar o próprio pai. Então naquele dia, ele ficou com tanto ressentimento, tanta raiva, tanta mágoa, que surgiu no coração dele um desejo de vingança. Quando eu for rei, eu tiver o cetro na mão, o poder na mão, esses homens vão me pagar. Que isso, pastor? E foi dito e feito. Quando ele assumiu o trono, ele mandou matar os servos que tinham matado o rei seu pai. Vingativo. Mas a Bíblia escreve que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Porém não, olha lá, porém não com o coração inteiro. O coração dele não era inteiro. Tem que examinar. E às vezes você também está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, mas o coração não está inteiro nas mãos de Deus. Tem que ver. Tem que ver. E não sou eu que vou ver, é você que tem que se examinar, olhar para dentro de si. Voltando aqui, aonde tem entrega de coração, de vida, de propósito, o milagre acontece. Jesus tomou os pães porque alguém deu.
Quem está me entendendo aqui, diga amém. Quem que deu? O menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Na realidade era o lanche dele. Mas ele cedeu, ele deu, ele entregou. E não para aí não. Aí Jesus faz o quê? Usa a fé perfeita, a fé real, a fé que traz a bênção. Qual, pastora? E havendo dado o quê? Graças. A fé real, a certeza do que eu espero, a convicção dos fatos que eu não vejo, me faz agradecer antes de ver. O milagre aqui ainda não havia ocorrido, mas Jesus já está dando graças ao Pai. Quem está entendendo, diga amém. A fé me faz agradecer, a fé real, a fé dada por Deus, por aquilo que eu ainda não estou vendo. Mas eu já consigo com os olhos da fé contemplar. Pessoa pode estar desempregada, mas ela já começa a agradecer a Deus pelo emprego. E ela consegue enxergar com os olhos da fé o emprego. Quem entende o que eu estou falando? A pessoa, quando ela tem essa fé, ela consegue agradecer pela cura que Jesus conquistou lá na cruz. Mesmo ainda ela lutando contra sintomas, contra as evidências, mas ela sabe que pelas feridas de Jesus ela já está curada. E ela agradece antes de ver. Quem entende o que eu estou falando? Você pode usar essa fé aqui hoje? Você pode agradecer algo a Deus que você ainda não recebeu, mas que você tem certeza que já é teu e que você vai ver acontecer? Quem pode fazer isso aqui? Sim ou não? Então curve a sua cabeça, nós já vamos encerrar essa pregação, e faça essa oração baixinho aí, sem ninguém ouvir. Mas diga: Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. E fala o nome da bênção. Com os olhos da minha fé, eu já consigo enxergar, eu já consigo ver o milagre do Senhor na minha vida. Diga: obrigado, Jesus. Pode aplaudir Ele bem forte. Amém? Esse milagre já é seu. Vamos encerrar. Versículo, depois do graças. O que Jesus fez? Repartiu. Irmãos, eu vibro assim com os ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, quando parece que você está perdendo, é que você está ganhando. No reino de Deus, quando você está aparentemente perdendo, é que você está ganhando. Porque o milagre começa já o menino entregando, parece que ele perdeu, porque ficou sem lanche. Não ficou não, vai vendo. Aí agora Jesus agradece ao Pai, e Jesus começa a repartir, a dividir. E o milagre está aqui dentro. Aonde? Na divisão, no repartir, no dar ao próximo, no dar àqueles que estavam precisando. Primeiro Jesus reparte com os seus discípulos. Está escrito, Jesus, Filipe, Filipe, vem cá, Filipe. Você que achou que não ia dar, um pedaço para você. Vem aqui, André, você que achou que era pouquinho, pedaço para você. Pedro, vem cá, e foi dando. Quem está entendendo, diga amém. Um pedacinho para cada um. E os discípulos fizeram o quê? E os discípulos, pelos que estavam assentados,
que eram quase 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, e segundo os historiadores, beirava os 20.000 naquele lugar. E os discípulos começam a dividir. É que eu não tenho pão, aqui não tem pão na igreja aí não? Tem, meu irmão. Aí tem que pensar rápido, corre lá, pega um pedaço de pão, um pedaço de bolacha, mas começa a dividir. Quem está entendendo, diga amém. É que o obreiro ainda está parado lá, mas eu lembrei, tem um pão ali em cima da mesa ali da pastora. Já podia estar aqui na minha mão. Aí Deus vai dar. Aqui, ó. Aí tem um pão ali, ó. É que isso aqui vai fazer uma sujeira só. Tem um pão em cima da mesa ali. Mas vamos lá, depois aí você vai fazer sujeira, hein? Depois você limpa. Olha lá. Vem cá, obreira do Senhor, a senhora é discípula. Ó, aqui, ó. Agora a senhora vai, pega esse pedaço e divide para a irmã que está ali. Cadê a Renê para filmar, né, Renê? Ei, Renê, nós chegamos lá. Amém, igreja? Oh, Jesus, dai-nos graça. E assim foi. Quem está entendendo, diga amém. Cada um foi, está entendendo ou não? Onde está o milagre, hein? Vai cá, Tiago, vai lá. Onde que está o milagre? Cadê? Quem mais? Vai lá, obreira, você de novo. Amém, igreja? Vai dividindo aí. Você está entendendo ou não? Aonde que está o milagre? Em comer? Em pegar para mim? Não, o milagre está em dividir, em dar, e em dividindo, repartindo. E os discípulos vão fazendo isso para as pessoas que estavam assentadas, e eles tem peixe aí? Aí não, né, pastora? Só na peixaria, pastora. Amém, igreja? Vai que tem um peixe ali, né? Vai que tem um peixe frito ali, mas não tem não. Tem nem sardinha aí. Mas vamos lá, eles pegam os peixes também, começam a repartir e dar uns aos outros. A Bíblia diz, quanto eles queriam. Quanto eles queriam. Você sabe, sempre tem um que come mais do que o outro, sim ou não? Sempre tem um irmão, né, que gosta de comer um pouquinho mais do que o outro. Então, o tanto que eles queriam comer, era dado para eles, até encher a barriga, até todo mundo ficar saciado, satisfeito. E muito rapidinho aqui, Atos 20, 35, e a gente não entende muito bem isso. A gente quer viver o oposto a isso aqui. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos, isso é unânime, eu estou me incluindo, todo mundo aqui gosta de receber, mas no reino de Deus, melhor é dar do que receber. Ainda mais a velha natureza que é egoísta. E se ela não morrer crucificada com Cristo e viver a nova natureza, a pessoa não consegue viver isso. Por quê, pastora? Porque a velha natureza, as obras da carne, é egoísmo, é avareza, é ganância, é cada vez mais para mim. E que se dane o outro. Essa é a verdade. Mas no reino de Deus não é assim. Cada vez mais a gente vive num mundo isolado, as pessoas se isolando. Já viu aquelas fotinhas de internet nos anos 80 lá, as crianças, né? Quando brincavam, cheio de criança lá, cheio de amigos. Aí vem para as fotos dos dias atuais, é a pessoa com o celular na mão, com tablet, com computador. Quem está entendendo? E cadê os amigos? São virtuais agora. Misericórdia. Deus criou gente para se relacionar com gente. Mas cada vez mais o ser humano se isola.
egoísmo, para mim, para mim, para mim. Não é venha ao reino de Deus, venha ao meu reino. Não é seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a minha vontade. É assim que muitos estão vivendo, mas no reino de Deus, melhor coisa é dar do que receber. E foi isso que Jesus ensinou aqui. O milagre da multiplicação só ocorre quando o nosso coração é generoso, quando o nosso coração aprende a semear, quando o nosso coração aprende a dar, a entregar. Imagina o que é ouvir isso. E Jesus está falando, melhor você estar numa condição de dar do que ficar recebendo. O que mais que tem sobre isso? Provérbios capítulo 3, 27 e 28. Tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isso. Mas, vamos lá. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder o quê? Fazê-lo. O que Deus está falando? Está nas tuas condições, está ao teu alcance, não retenha. Não retenha, dá, faz, entrega. Quem está me entendendo, diga amém. E aí ele diz no 28, não diga para o teu próximo, vai, torna amanhã que eu te darei, tendo tu contigo. Se hoje eu tenho, eu vou falar, não, vai, amanhã você volta aqui que eu te dou. Deus não faz isso não. Dá agora, faz agora. Quem está me entendendo, diga amém. O que mais? Provérbios também 11, 24 e 25. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Olha na tradução NVI, que bacana essa tradução. A quem dê generosamente, mas abre a mão mesmo, abençoa, dá, entrega, faz o que está ao seu alcance e vê aumentar ainda mais as suas riquezas. Mas tem aqueles que retêm o que deveriam, tem aqueles que retêm o que deveriam dar e cai no que, igreja? Cai na pobreza. Cada dia fica mais pobre. O que mais que diz, pastora? 24. O generoso prosperará. Não sou eu, nem a pastora Juliana que está falando, é Deus. E quem dá alívio aos outros, alívio o quê? Receberá. É bíblico. Quem entendeu aqui, diga amém. Para encerrar, vamos lá. E quando estavam saciados, João 6,12, disse aos seus discípulos, agora recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada o quê? Se perca. Diga, até a sobra com Jesus, diga, até a sobra com Jesus é abençoada. Sabia que desperdício é demônio? Não, pastora, para de espiritualizar tudo. Desperdício é devorador, é demônio. Estou espiritualizando não. Mas aonde tem desperdício, pode ter certeza, tem devorador atuando. Por quê? Porque até o que sobra com Jesus é abençoado. Jesus falou para pegar o que sobrou e jogar fora. Pega o que sobrou, o quê? Para que nada se perca. E aí o que aconteceu? Eles encheram, recolheram, obedeceram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam quê? Comido. Diga glória a Deus. E aí eu sempre falo, quando eu prego isso, de quem eram os cestos? 12 discípulos, 12 cestos. Dos discípulos. Não. Se fosse pela fé de Filipe, alguém ia comer naquele lugar? Ia sobrar alguma coisa naquele lugar?
Hã? E era nada, e era nada. E é nada. Se fosse pela fé de André, alguém ia comer alguma coisa naquele lugar? Só um pouquinho. Quem está entendendo? Só um pouquinho de gente, porque o resto ia ficar com fome. De quem eram os cestos? Os judeus tinham o hábito de carregar cesto. Para onde eles iam? Ainda mais que eles tinham todos os rituais, não gostavam de contaminar as comidas, né? E eles levavam a sua própria refeição. Fato é que os cestos estavam vazios. Então esses cestos, pastora, saem da multidão. Mas não tem prova disso. Meu irmão, minha irmã, sem interpretação extensiva, mas Filipe estava com fé que ia acontecer alguma coisa naquele lugar, igreja. Estava nada. Galileus, e quem carregava os cestos eram judeus. Quem entende o que eu estou pregando, diga amém. Fato é que os cestos se encheram. E o menininho, devia estar rindo à toa. Eu dei 5, eu dei 2. Nossa, que eu comi, que eu não estou nem podendo aqui. Quem está entendendo? Está com a barriguinha cheia. Oh, Jesus lindo, nos ensina. Quem está entendendo, diga amém. E aí encerra, ó. E a Bíblia diz, vendo aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, eles diziam, esse é verdadeiramente o profeta que devia o quê? E Jesus, sabendo, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele foi sozinho para o monte. Diga glória a Deus. Jesus tinha aqueles momentos que ele deixava até os discípulos, e ele ia sozinho ficar com o Pai. Tem hora que você tem que estar com os discípulos, mas tem hora que você tem que estar sozinho, só você e Deus. Diga amém? E glória a Deus por essa palavra. Não use a fé que não é suficiente, a fé que resolve só um pouquinho. Use a fé real, a que agradece antes de ver o milagre. E aí você entendeu o princípio aqui, é dando que se recebe. E aquilo que Deus pedir, não tenha ressalva não, entrega. Não tenha medo não, que Ele vai honrar a sua fé. E eu estou falando de coração, de vida, no altar de Deus. Quem entendeu, diga amém.